Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celebramos o segundo domingo de Advento. Neste domingo, nós vamos meditar sobre a missão de São João Batista e a grande importância, a grande utilidade das tribulações. A oração da Santa Missa nos diz assim: Excitai, Senhor, os nossos corações, para prepararmos os caminhos do vosso unigênito, a fim de que, por sua vinda, mereçamos servir-vos com as nossas almas purificadas. Ele, que sendo Deus, convosco vive e reina para sempre. Estimados fiéis, estimados irmãos, São João Batista, pois é uma figura de suma importância para a nossa consideração neste tempo de preparação para o Santo Natal. A missão deste santo foi preparar os caminhos do unigênito, preparar os caminhos do Senhor. E fazia de tudo, pois, para levar os homens até Deus. Encorajava, admoestava, batizava. Todo o seu trabalho, todo o seu fervor, todo o seu espírito estavam, pois, em preparar os caminhos do Senhor. Dentre, pois, os profetas, nós temos São João Batista, que se destaca. É mais que um profeta. Vai dizer nosso Senhor, é um anjo de Deus, é o mensageiro de Deus. Ele vive pela causa de seu Senhor e não é guiado pelo interesse próprio. É um servo fiel em tudo, ou seja, cumpre prontamente a vontade de Deus e isso se manifesta nele como força e beleza. São João, podemos dizer, é o homem de Deus, o homem que chegou na intimidade com Deus. Por isso ele se destaca dos outros homens. Ele é o homem, por um lado, de grandes pensamentos, de grande entusiasmo, mas é, por outro lado, o homem que está na solidão com Deus. É aquele que ama intensamente o seu Deus e, por causa deste amor, não se preocupa com o mundo que sofre por falta de amor. Não se preocupa em dar a própria vida pela causa que está servindo. Ele continua destemido, irradiando o calor do seu coração e tenta levar os outros a este caminho. São João anuncia a graça de um novo amanhecer para os de sua geração e para todas as gerações. Assim, este grande profeta, este grande homem, pois pôde receber o louvor que o próprio nosso Senhor lhe dá. No Santo Evangelho lemos assim: Em verdade vos digo que entre os filhos das mulheres não surgiu alguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre força, e aqueles que usam a força tomam posse dele. Todos os profetas, assim como a lei, profetizaram até João. E se quiser acreditar, ele mesmo é Elias, aquele que estava por vir. Quem tem ouvidos, ouça. O que quis dizer Nosso Senhor com estas palavras, por um lado tão belas, por outro tão misteriosas? Como sabemos, Jesus Cristo quis dizer que São João era Elias,
apenas se considerarmos o seu ofício e as semelhanças. É claro, não foi Elias pessoalmente, mas em termos da sua missão e de sua pregação. O que Elias alcançaria na segunda, ou alcançará na segunda vinda de Cristo, São João Batista alcançou com a sua pregação na primeira vinda de nosso Senhor. Mas apenas naqueles que queriam recebê-lo. Por isso indica, se queres acreditar. Como se nosso Senhor dissesse, se queres recebê-lo, será para ti Elias, que te converterá a Deus. Se não quiser, pois não o será. Nosso Senhor diz que São João é Elias, não porque o seja fisicamente, mas porque veio no espírito e na virtude de Elias, como anunciou o anjo. As Escrituras, pois, falam de duas vindas de nosso Senhor, como já fizemos algumas considerações aqui. Uma que já ocorreu e a outra que acontecerá. Os escribas, para enganar o povo, para enganar as pessoas, falavam apenas de uma única vinda e sustentavam que se Jesus era o Cristo, pois deveria ser precedido por Elias. Nosso Senhor resolve esta dificuldade que perturbava inclusive os discípulos, ensinando o seguinte: Elias, em verdade, virá e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo que Elias já veio. Elias restaurará todas as coisas no seguinte sentido: corrigindo a infidelidade dos judeus que ele encontrará. Isto é, precisamente irá conduzir, irá converter o coração dos pais para os filhos, como anunciou o profeta Malaquias. Especificamente, o Senhor como que refuta esta opinião dos fariseus, que diziam que Elias deveria ser o precursor da primeira vinda. E ele ensina que Elias pacificará os judeus quando ele vier e os conduzirá à verdadeira fé. E sendo assim, pois será o precursor da segunda vinda. Portanto, podemos sim ter a certeza que Jesus confirma aqui que a missão de São João é a do profeta Elias. Mas indica aos apóstolos que a sua missão messiânica será rejeitada pela violência e então Elias terá que regressar no fim dos tempos como precursor do seu triunfo. São João teve que pregar, teve que preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo, assim como o profeta Elias fará quando da segunda vinda de nosso Senhor. O Santo Evangelho, pois, de São Lucas, é onde nós encontramos a verdadeira chave para compreendermos a missão de São João Batista. Nos diz assim: caminhará diante do Senhor no espírito e na força de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes aos sentimentos dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. A voz de São João Batista foi como o trono que um som, pois grandioso, que comoveu os desertos. Israel, os judeus, no entanto, não escutaram a sua voz, não escutaram a sua mensagem, não prepararam o caminho. Ao contrário, rejeitaram a nosso Senhor, crucificaram o Salvador. A voz poderosa de São João Batista, pois chegou, foi muito longe. Ele expôs o mistério da encarnação e, por outro lado, a trágica incredulidade de Israel, que não conheceu
a vinda do Salvador, que desprezou a luz. E a luz, pois foi desprezada, esta luz que veio para iluminar a todos que estão no mundo, esta luz foi desprezada. Estimados irmãos, estimados fiéis, todos nós, pois, nos preparando para o Santo Natal, corremos este grande risco de desprezar a luz verdadeira que vem para iluminar nossa vida. Conhecemos a mensagem do Evangelho, conhecemos e sabemos o que São João Batista nos ensinou, a missão dele, como nos dizia a oração, devemos preparar os caminhos do unigênito, de modo que nas nossas almas, ou que as nossas almas estejam purificadas. É algo que exige, pois, deixarmos tudo aquilo que nos afasta de Deus. Esta preparação para o Santo Natal exige de nós uma mudança de atitudes, com propósitos sérios, de modo a realmente preparar a nossa alma e receber as grandes graças e bênçãos que nosso Senhor tem a nos dar, a nos conceder neste tempo tão precioso, pois que iremos celebrar no Santo Natal. E a segunda parte, pois, da nossa reflexão é o que comentávamos sobre a utilidade das tribulações. É uma das coisas, pois, grandiosas que nosso Senhor nos concede. São João, estando encarcerado, conheceu as obras de Cristo e recebe elogios dele. No tempo das tribulações, em vez de nos lastimarmos, devemos abraçar a cruz com resignação e ação de graças. Não é fácil, claro que não. São João Batista estava fazendo uma obra maravilhosa. Era a obra, pois, em honra de preparar os caminhos de Nosso Senhor, e é perseguido e é martirizado, é morto pela causa que defendia, pelo trabalho nobre que realizava. Então, estimados, não tenhamos medo. Com Santo Afonso, consideramos o seguinte: é no tempo das tribulações que Deus enriquece as nossas almas. É no tempo da tribulação que as almas, pois, se tornam mais preciosas diante de Deus, porque recebem graças mais abundantes. São João Batista, entre as correntes, entre as angústias do cárcere, recebe elogios da boca de nosso Senhor, como sendo o mais honroso dentre os homens. Pela sua penitência, é considerado também o maior entre os profetas, é apontado como anjo do Senhor. Assim, são de grande utilidade as tribulações que nosso Senhor nos envia. Não porque Ele queira o nosso mal, mas porque quer o nosso bem. Quem não foi tentado, diz a Sagrada Escritura, o que sabe? Quem vive na prosperidade, quem vive na vida boa, quem nunca experimentou uma adversidade, nada sabe acerca do estado de sua alma. E será molestado, nos diz Santo Afonso, com muitas tentações, principalmente soberba, de vanglória, de cobiça de mais riquezas, de honras, de mais prazeres. Nunca estará saciado. Ora, de todas estas tentações, livram-nos as adversidades, ao mesmo tempo que nos fazem humildes e contentes no estado em que
aprouve a Deus nosso Senhor colocar-nos. As tribulações desvendam-nos os olhos que a prosperidade, às vezes ou muitas vezes, nos deixa cegos. E se somos pecadores, não somente reduzem-nos, como outrora o filho pródigo, aos pés de nosso Pai Celestial, mas ainda nos farão satisfazer pelos pecados cometidos muito melhor do que o fariam todas as penitências que nós mesmos tivéssemos escolhido. Por esta razão, nos diz Santo Agostinho, ele repreende o pecador que se lamenta das tribulações enviadas por Deus. Diz assim: meu irmão, quem te dera compreender que remédio eficaz são as tribulações para curar as chagas que te feriram os pecados. Os nossos pecados, pois, trazem grandes e sérias consequências para a nossa alma e para a nossa vida como um todo. E é nas tribulações que nós, pois, retiramos toda esta cegueira e nos voltamos de coração mais humilde, de alma mais tranquila para nosso bom Deus. Se somos justos, se já estamos no caminho de Deus, as tribulações nos desprendem o coração das coisas terrenas, das coisas mundanas, pois que nós vemos essas coisas e elas não têm sentido para nós. São como que amargas. Afeiçoam-nos aos bens do céu, onde encontramos a verdadeira felicidade. Mas fazem-nos frequentemente lembrados de Deus e nos obrigam a recorrer à sua misericórdia ao vermos que somente Deus mesmo nos pode aliviar, nos pode tirar as misérias. Mas o que são as tribulações diante das grandes bênçãos que Deus tem para nós? O que é mais? As tribulações fazem-nos ganhar grandes tesouros de méritos juntos de Deus. Nos dão ocasião para praticar as virtudes que nos são mais caras. Por exemplo, a humildade, a paciência, conformidade com a vontade de Deus. Tudo isso nós aprendemos no momento das tribulações, das perseguições, dos falatórios, das críticas e assim por diante. São tantas as vantagens das tribulações que, conforme lemos em Santiago, chega a chamar bem-aventurado aquele que sofre com paciência. Estimados irmãos, Santo Afonso segue ensinando-nos que aquele que vive nesta terra em tribulações tem nisso um sinal certo de que é querido de Deus. E tanto mais querido, quanto mais graves elas forem. O livro de Tobias diz assim: porque eras aceito a Deus, foi necessário que a tentação te provasse. Jesus disse o mesmo mais claramente a Santa Teresa. Assim disse ele: minha filha, as almas mais queridas de meu Pai são aquelas que sofrem padecimentos mais graves. A santa, animada desse espírito, costumava dizer que não quisera trocar os seus sofrimentos, nem que fosse por todos os tesouros do mundo. E nós que estamos nos preparando para o Santo Natal, como temos enfrentado as tribulações? E elas são muitas. E não vem só dos controversos, e não vem só dos mundanos, e não vem só daqueles que não têm a verdadeira fé católica. Não, vem dos nossos, vem dos que têm a mesma posição que nós, vem daqueles que fazem parte de nossas famílias, vem dos de casa. Deste mesmo espírito de Santa Teresa é que nós devemos estar animados neste tempo de advento. Por um lado, seguir
os exemplos de São João Batista, de fazer a sua missão, de cumprir com a vontade de Deus, independente do que digam, do que façam, do que aconteça. É a vontade de Deus, pois a gente realiza. Longe de nós os lamentos nas tribulações, as reclamações, a impaciência e tantas outras complicações que são próprias dos mundanos, próprias daqueles que não têm fé, daqueles que vivem longe do caminho de Deus. Longe de nós tais lamentos, abracemos as tribulações, dando graças a Deus. Aceitemo-las não somente conformando-nos com a vontade de Deus, mas alegrando-nos porque Ele mesmo nos trata como tratou a Jesus, chamado o homem das dores, como tratou a Maria Santíssima, Rainha dos Mártires. Digamos muitas vezes com Jó: se de boa vontade eu tenho recebido da mão de Deus os bens, a prosperidade terrestre, por que não receberei com mais satisfação os males, ou seja, as tribulações, que são muito mais vantajosas do que a prosperidade? Faça o Senhor de mim e de tudo o que é meu, segundo a sua vontade. E seja sempre bendito o seu santo nome. Ah, estimados irmãos, que seja esta também a nossa oração. Neste domingo segundo do Advento, preparação para o Santo Natal. Que se faça a vontade de Deus em nossa vida, sem reclamações, sem perturbar nossa alma, sem deixar que o espírito do mal, o espírito infernal, tome conta de nosso ser e nos faça perder a paz, nos faça reclamar, viver como inimigos da cruz de Cristo. Não. Peçamos, pois, a nossa boa Mãe do céu, que ela nos ajude, que ela interceda por nós e que nós possamos fazer em tudo a vontade de Deus. Assim queremos, pois, que possamos conhecer nosso nada, nossas misérias e ser confortados pela graça de Deus. E isso só nos bastará. Que o bom Deus nos ajude, que nossa boa Mãe do céu seja a nossa ajuda, a nossa salvação. Que o doce coração de Maria seja a nossa salvação e que São João Batista, com seu exemplo, com seu testemunho, nos ajude também nós a prepararmos nossa alma para que venha nosso Senhor e nos visite e nos abençoe e nos traga muitas graças para que a nossa intimidade com Ele seja cada vez maior. E Ele que é luz para guiar, que ilumine, que guie os nossos passos até chegarmos ao céu. Que Deus seja bendito para sempre. Salve Maria.